Apócope, a supressão de um som. O que significa apócope? É a supressão de uma ou mais letras antes de substantivo masculino singular. Em espanhol, algumas palavras sofrem apócope. Vejamos. Os numerais. O numeral uno perde a letra O antes de substantivos masculinos no singular. Na frase tengo solo un hijo, como seria por extenso? Tengo solo uno hijo? Não, o correto é tengo solo un hijo, porque o numeral uno sofre apócope antes de substantivo masculino singular. É importante atentar para não confundir a classificação de porque pode ser um artigo indefinido no singular, e o numeral que sofreu apócope. Como diferenciar? O numeral vai sempre dar ideia de quantidade, ao contrário do artigo, que por ser indefinido, dará a ideia de indefinição. Assim, um dia he comido pan e el dos. Em um dia, não temos a ideia de quantidade, mas de indeterminação. E no caso de um pan, temos a ideia de quantidade. Não é simples? Observa-se sempre o contexto. Outro numeral que sofre apócope é primeiro. É um numeral ordinal e também sofre a supressão antes de substantivo masculino singular. Olha o exemplo. Este fue mi primer empleo. Empleo é um substantivo masculino singular. Portanto, o numeral deve sofrer apócope. A mesma regra serve para o numeral ordinal terceiro. Vejamos. Este es el tercer bocadillo que como. Neste caso, a palavra terceiro sofre apócope porque está antes do substantivo bocadilho, sanduíche, masculino, singular. Os indefinidos também sofrem supressão. Vejamos. Alguno e ninguno perdem a letra O antes de substantivo masculino singular. Assim, ningún hombre me ha dicho eso. Perceba que nós vamos suprimir a palavra o no caso do indefinido ningún, porque está antes da palavra hombre, substantivo masculino singular. Outro exemplo. Algum alumno ha hecho la lectura en casa? A palavra algum também sofre apócope porque está antes do substantivo masculino aluno. Esses indefinidos sofrem a supressão e ganham o acento porque tornam-se palavras agudas, ou seja, oxítonas terminadas em N. Os adjetivos também sofrem apócope. São eles malo, bueno. E apócope é obrigatória antes de substantivo masculino singular. Malo significa mal com U e bueno significa bom. Portanto, são antônimos. Fica assim. Aquel chico es malo. Não sofre apócope neste caso porque malo não está antes do substantivo. Mas veja agora. Aquel es un mal chico. Neste caso, deve haver a supressão. O mesmo acontece com bueno. Assim, no plural, ellos
son buenos actores. No singular, él es un mal actor. Outra palavra que sofre apócope antes de substantivo masculino singular é o indefinido cualquiera, que no plural é cualesquiera. Mas atenção, neste caso, esta palavra sofre apócope antes de substantivo masculino e substantivo feminino. É uma espécie de exceção. Tome nota. Qualquer sofre apócope antes de substantivo masculino e feminino. E o seu plural, que é qualesquiera, sofre apócope antes de substantivo masculino e feminino no plural. Outra palavra que também sofre a supressão antes de substantivo masculino e feminino é a palavra grande, inclusive porque pode usar qualquer e grande com substantivos masculinos e femininos. Vamos ao exemplo? Qualquer mulher pode hacer uma gran cosa. Apócope é permitida no singular e no plural, no caso dessas duas palavras. Assim, qualquer hombre pode hacer um gran trabajo. Vamos completar um pensamento muito pertinente de Henry Ford? Vejam. Persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los 20 o a los 80. Que sigue aprendiendo se mantiene joven. La cosa más en la vida es mantener la mente joven. Os espaços devem ser preenchidos corretamente de que maneira? Vejamos. Qualquer preenche adequadamente o primeiro espaço, na forma apocopada, porque está antes da palavra persona, um substantivo feminino, portanto. Em seguida, o segundo espaço vai ser preenchido adequadamente pelo indefinido qualquer, na sua forma ampla, porque não está antes de um substantivo feminino, nem masculino. E por grande, no terceiro espaço, também na forma ampla, uma vez que não temos substantivo posterior, nem masculino, nem feminino. Veja um trecho de uma propaganda que aborda um amor incondicional.บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ Como você completaria esta frase? Esse comercial trata de um amor. Seria gran amor ou grande amor? Óbvio, é claro, a resposta é gran amor, porque grande se apocopa antes de substantivo masculino singular. O importante, e fica a dica, é que a supressão acontece sempre antes de substantivo, nunca depois. Tome nota, apócope é obrigatória e não facultativa. É fácil, é simples, basta treinar.